E aí, pessoal, beleza? Então, eu notei que vocês ficaram com muita dificuldade na potenciação, no outro vídeo que eu postei nas atividades que vocês me mandaram. Então, eu resolvi voltar aqui para mostrar um pouco mais dessa operação, um pouco mais profundo, para ver se a gente consegue desenrolar essa operação matemática, beleza? Então, bora lá. Propriedade da potenciação. A primeira propriedade diz que multiplicação de bases iguais. O que é que consiste? Nós vamos repetir a base e somar os expoentes. Aqui eu tenho um exemplo. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Mas o que é a potenciação, né? Na outra aula a gente observou, e eu acho que vocês conseguiram compreender isso, que a potenciação é um número elevado a um índice. A base é elevada a um índice. E esse índice quer dizer que a base se multiplica por ela mesma a quantidade de vezes do índice. Ou seja, nós temos o 2 multiplicando ele mesmo quantas vezes? Uma, 2, 3, 4, 5. Então nós vamos ter que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 2 elevado a 5. Por quê? Até sumir aqui. Mas por que é 2 elevado a 5? Porque é o 2 vezes ele mesmo 5 vezes, beleza? A gente também não pode se confundir com esses 5 vezes, para a gente não colocar assim, certo? 2 vezes 5. Dá para ver? 2 vezes 5. Isso não é a potenciação, ok? Muitos de vocês também me mandaram assim. Potenciação é isso. 2 elevado à quinta é 2 vezes 2, 5 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Beleza? Então agora eu vou botar um exemplo para a gente resolver do mesmo jeito que eu coloquei lá na atividade, beleza? Então bora lá. Vou colocar esse exemplo aqui em cima e outro. Vê. 2 elevado à quinta vezes 2 elevado à terceira. Isso aqui é igual a quanto? Vê. Multiplicação de bases iguais. A base é igual, 2, né? Então, o que é que a gente vai fazer? Vai repetir a base, 2, e somar os expoentes. 5 mais 3. 5 mais 3. Isso aqui é igual a quanto? 2 elevado a 8. Quando eu pedir para vocês fazerem essas multiplicações, eu quero que vocês façam esse passo. Não precisa também, mas primeiro você tem que fazer esse passo. E agora você vai resolver essa potência aqui. 2 elevado a 8 é quanto? É 2 vezes 2 vezes 2, 8 vezes. Aqui nós temos 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso aqui é igual a quanto? E aí? Dá para ver? Deixa eu colocar aqui. E aí? Quanto é isso aqui? 2 elevado a 8. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Vezes 2, 64. 128, 256. Beleza? Então, 2 elevado a 8 é igual a 256. Ok? Note, o que eu quero que vocês façam, passo a passo. 2 elevado à quinta vezes 2 elevado ao cubo é igual a 2 elevado a 5 mais 3, que é igual a 2 elevado a 8. Aí depois você abre a potenciação e multiplica, ok? Vou colocar mais um exemplo mais simplesinho aqui para gente. Vamos lá. 3 elevado ao cubo vezes 3 elevado a menos 1. Ok? Isso aqui é quanto? Multiplicação de bases iguais. A base é 3. Então, nós repetimos a base, 3, e somamos os expoentes. 3 mais menos 1. Certo? Nós não tínhamos menos 1, ele fica assim. Mais com menos. Dá o quê? Menos, né? Então, vou escrever aqui embaixo para ter mais espaço.
Isso aqui vai ser 3 menos... Não, pera. 3 elevado a 3 menos 1. Porque mais com menos, menos. Ok? 3 menos 1 é quanto? 2. Então isso aqui é 3 ao quadrado. Cheguei, fiz o passo a passo. Beleza? Cheguei na potência final, agora eu vou fazer o quê? 3 vezes 3. Por que 3 vezes 3? Porque 3 ao quadrado é 3 vezes ele mesmo duas vezes. 3 vezes 3. 3 vezes 3 é quanto? 9. Então, 3 ao cubo vezes 3 a menos 1 é igual a 9. Ok? Agora vamos para a nossa segunda propriedade. Deixa eu estar escrito aqui. Segunda propriedade, divisão de bases iguais. Ok? Note que aqui nós temos a divisão e aqui nós temos a multiplicação, que elas são operações inversas. Então, da mesma maneira, nós vamos ter uma operação inversa daquilo ali, ok? Que vai consistir em quê? Nós temos aqui, ó, 3 vezes 3 vezes 3. Isso aqui é quanto? 3 ao cubo. Por que 3 ao cubo? Porque as bases são iguais, multiplicação de bases iguais, eu repito a base e somo os expoentes. É como se eles tivessem um aqui em cima, certo? Quando a base está sozinha, é porque tem um elevado a ele. A gente não precisa escrever. Sobre 3 vezes 3. Isso aqui é o quê? 3 ao quadrado. Ok? Agora a gente tem uma divisão de bases iguais. 3 e 3. O que é que a gente vai fazer? Vai repetir a base, 3, e subtrair as potências, ok? Na multiplicação nós somamos as potências, na divisão nós subtraímos as potências. Isso aqui vai ficar igual a 3 menos 2. O índice do numerador fica primeiro, o do denominador fica no segundo, ok? 3 menos 2. Isso aqui é igual a quanto? Quanto é 3 menos 2? 1, né? Então é 3 elevado a 1. Só que o 1, como eu falei aqui, não precisa escrever. Então é 3. Ok? A resposta é 3. Agora eu vou escrever as outras duas propriedades. Espero que vocês aguardem um pouquinho. Eu vou adiantar aqui o máximo. Para não ter que parar, que o outro vídeo eu tive que parar e ficou um pouco ruim por conta daquela legenda que ficou devido ao editor de vídeo, ok? Terceira propriedade. Potência de potência. Potência de potência. Consiste em quê? Consiste em um número A elevado a M. Olha, esse aqui ficou. Vou até escrever maior para vocês conseguirem enxergar, ok? Consiste em um número A elevado a M elevado a N. Pode ser escrito assim ou pode ser escrito assim, ok? Entre parênteses. O que é uma potência de potência? Nós vamos resolver ela assim, ó. Nós vamos repetir a base e multiplicar os expoentes. M vezes N. Ok? Acho que dá para entender. Então, M vezes N. Vamos esquecer as formalidades, as letras, vamos colocar números. Vamos colocar 6 elevado a 2 e elevado ao quadrado novamente. Isso aqui é igual ao quê? Nós vamos repetir a base, 6, e multiplicar os expoentes. 2 vezes 2, ok? 2 vezes 2 é quanto? 4. Repetimos a base, multiplicamos os expoentes. 4. 6 elevado a 4. O que é isso agora? Vamos abrir essa potenciação. É 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6. Isso aqui é 36, isso aqui é 36. Poderia ter colocado um pouquinho mais simples, né? Vou até usar a calculadora aqui rapidinho. Bora lá. Para agilizar, porque nós temos o tempo, ok?
Isso aqui é 1296, ok? O que consiste aqui é a gente prestar atenção nas propriedades. Se temos uma multiplicação de bases iguais, repetimos as bases e somamos os expoentes. Se temos uma divisão de bases iguais, nós repetimos a base e subtraímos o expoente. Se temos uma potência de potência, nós repetimos a base, multiplicamos o expoente e agora vamos para a última propriedade. Quarta e última propriedade. Potência de uma multiplicação. Opa, lugar errado. Potência de uma multiplicação. Consiste em que nós temos dois números A e B multiplicados e os dois elevados a uma potência m. Ok? Então, o que vai aparecer aqui é que A vezes B está multiplicado por ele mesmo m vezes. Ou seja, A vezes B vezes A vezes B m vezes, ok? Isso aqui é a mesma coisa. Note, se esse m fosse igual a 2, nós tínhamos isso aqui. Tudo isso aqui, A vezes B vezes A vezes B. Nós podemos multiplicar esse por esse e esse por esse, deixando essa multiplicação aqui, ok? Nós ficamos que A vezes A vezes B, dá para ver ainda? Dá. Vezes B, ok? Eu só reorganizei. Coloquei esse aqui para cá e esse aqui para cá, ok? A vezes A é o quê? É a base A vezes ela mesma duas vezes. Então, isso aqui é A ao quadrado. Vezes B vezes B é o quê? B ao quadrado. Então, podemos ver que A vezes B ao quadrado é igual a A ao quadrado vezes B ao quadrado. Ok? Vamos para um exemplo. Vou apagar aqui para copiar o exemplo, ok? Dois vezes 4 elevado a 2, ok? Dá para ver, né? Então, nós temos que A e B são diferentes, então nós não podemos fazer a soma. Se fosse 2 vezes 2, nós podíamos colocar que é 2 ao quadrado e voltado para a terceira propriedade, potência de potência. Mas, como a gente pode ver, o A e o B são diferentes, ok? Então, 2 vezes 4 ao quadrado. Nós vimos ali que é a mesma coisa que botar o primeiro ao quadrado vezes o segundo ao quadrado. Isso aqui é o quê? 2 ao quadrado é 4 vezes 4 ao quadrado é 16. 4 vezes 16, nós temos 64, ok? Beleza? E pronto. As propriedades se encerram por aqui. Mas eu notei que ficou uma dúvida muito grande em vocês quando nós temos uma potência, uma base elevado ao índice zero. E só com uma frase eu respondo a dúvida de vocês, ok? Nós temos uma base 3 elevado a zero. Todo número elevado a zero é igual a 1.
ok? Todo número elevado a zero é igual a 1. Mas, note que se eu tenho 3 elevado a zero vezes 3 elevado a 3, nós temos o quê? A multiplicação de bases iguais. Nós repetimos a base e somamos os expoentes. 0 mais 3. Ok? Isso aqui é igual a 3 elevado a 3. Esse índice aqui, ele morre, é 1. Qualquer número vezes 1 é ele mesmo. 3 elevado ao cubo, beleza? Então, creio que a aula já tenha ficado grande o suficiente. Espero que vocês tenham entendido dessa vez. E qualquer dúvida, continuo no privado para tirar essas dúvidas de vocês, ok? Peço que, se vocês notarem que alguns dos exercícios estejam errados, para quem ainda não respondeu, eu vou dar o prazo de até, creio que seja segunda-feira, o prazo de entrega, certo? Eu confirmo no grupo. Então, é isso, pessoal, e até a próxima. Valeu!